Paz do Senhor. Amém. Para mim é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, para juntos nos alegrarmos e exaltarmos o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Somente a parte A deste versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 1, versículo de número 8, a parte A. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos repetir? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Podemos Amém. assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus amados, esse versículo em que nós acabamos de ler é um versículo muito importante, traz para nós a lembrança e a memória da nossa fé, em que Atos dos Apóstolos nós bem sabemos, e a Bíblia relata para nós, foi escrito pelo médico amado Lucas, que traz para nós dissertando acerca do Evangelho, ou seja, dando uma sequência ao Evangelho de Lucas, e nós observamos que traz a história, e o médico amado Lucas desenvolve essa história, trazendo para nós, principalmente, a ascensão de Cristo e o encarnamento de Paulo em Roma, o encarceramento de Paulo em Roma. E nós observamos que a Bíblia, e esse versículo destaca para nós, como livro formal da era do Espírito Santo de Deus. E como os irmãos escolheram esta campanha de quarta-feira como o Espírito Santo de Deus, nós gostaríamos de falar acerca da pessoa do Espírito Santo no tempo em que nós temos. Aleluia. Esse versículo que nós lemos, meus queridos irmãos, Glória a Jesus. a Bíblia nos diz e nos traz a memória da descida do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. O profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 28, em que nós lemos nesta noite, diz que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia tem para nós várias promessas. Nós encontramos na Bíblia mais de 8.000 promessas que Deus prometeu para nossas vidas. E quando Deus promete, Deus tem condição e Deus tem possibilidade de realizar essas promessas na vida do ser humano. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanece para todo o sempre. Aleluia. O profeta Isaías diz que secam-se as ervas, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória então, a Deus. dentro da Bíblia Sagrada, dessas mais de 8.000 promessas, Deus tem uma promessa feita para a nossa vida, de nesses últimos dias, derramar sobre nós o seu Espírito Santo. E nenhuma promessa em que Deus faz, ela cai por terra. Nenhuma promessa que Deus faz sobre a nossa vida, Deus jamais deixa de cumprir essa promessa. Muitas das vezes ela não se cumpre, não porque Deus quis, não quis, mas muitas das vezes pelas nossas falhas, pelas nossas impossibilidades e de desobedecermos a palavra de Deus. Essas promessas, elas não se cumprem na nossa vida, mas quando somos fiéis a Deus e obedecemos a sua palavra, Deus cumprirá em minha, em sua vida, as suas promessas. Ao hino na harpa cristã diz, pode ter o brilho das estrelas deixarem de cessar, mas as promessas de Deus na minha e na sua vida jamais deixarão de brilhar. Aleluia. Porque a palavra promessa, promessa é uma afirmativa feita de cumprir alguma coisa. Promessa é uma afirmativa. Então Deus, quando Ele prometeu que derramaria sobre as nossas vidas o seu Espírito Santo, Deus então estava o quê? Afirmando. Deus está o quê? Ratificando que derramaria sobre a nossa vida o Espírito Santo de Deus. E
baseado no livro de Atos, diz a Bíblia que após a ascensão de Jesus, e nós observamos que antes, até no encarceramento do apóstolo Paulo, Atos traz para nós a história da igreja, e observamos que a igreja, ela começou e teve seu início no dia de Pentecoste, e Jesus disse ao seu discípulo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do meu poder. Quando olhamos para a Bíblia, meus queridos irmãos, observamos a história, vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos que o rei Davi, a Bíblia fala para nós acerca desse homem, o rei Davi. Todos nós conhecemos a sua história, mas vale a pena citar a pessoa de Davi para uma introdução dessa pequena mensagem que estaremos trazendo aos irmãos. O rei Davi, ele planejou a edificação do templo, e ele, ao planejar a edificação do templo, ele reuniu, meus queridos irmãos, os materiais necessários para construir um templo. Quando nós planejamos alguma coisa, nós temos que o quê? Ter material suficiente para aquilo que iremos fazer. E observamos, meus amados irmãos, que o rei Davi, ele convocou e ele planejou a edificação do templo. Então Davi reuniu os materiais necessários, mas foi Salomão, meus queridos irmãos, o filho do rei Davi, seu sucessor, que ele regiu o templo para adoração a Deus. Encontramos o registro no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 1, que foi Salomão que ergueu o templo para adoração a Deus. Mas observamos que Jesus, assim como Davi, ele planejou o templo e reuniu os materiais necessários para a construção do templo. De igual modo, Jesus Cristo, ele planejou a sua igreja. Jesus planejou a sua igreja. A igreja não surgiu aleatoriamente no cenáculo e no decorrer da história. A igreja, ela foi planejada no céu. A igreja, ela foi planejada no coração de Deus. Aleluia. E Deus então planejou a igreja durante o seu ministério terreno aqui na terra. Jesus planejou a igreja. A Bíblia nos traz para nós a lembrança, e a Bíblia enfatiza em Mateus capítulo de número 16, o verso 18 diz que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava afirmando? Que a igreja estava sendo edificada, a igreja estava sendo planejada e edificada não sobre Pedro, mas sobre Jesus, a pedra de esquina, a pedra inabalável. Então você, meu querido irmão, temos que estar edificados na pessoa bendita de Jesus Cristo. E observamos, meus irmãos, que ele preparou os materiais para a construção dessa igreja. Mas o que é isto, pastor? Sim, Jesus planejou e Jesus preparou os materiais. Quais são esses materiais? Jesus preparou os materiais humanos. Somos nós, homens e mulheres, criatura de Deus. Esses são o material essencial que Jesus preparou a sua igreja. Então observamos que ele preparou homens e mulheres, porém deixou o seu sucessor. Qual é o sucessor de Jesus? O representante legal, chamado Espírito Santo de Deus, Consolador. A Bíblia diz que após a ascensão de Jesus ao céu, ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo de Deus. João Batista, quando ele pregava no deserto, era uma voz que soava no deserto, e João pregava: eu prego para arrependimento, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a qual não sou digno de atar suas alpacas. E Jesus, nesta noite, por intermédio do Espírito Santo, está aqui nesta noite para encher a minha e a sua vida. Então, aleluia! quando Jesus foi ao céu, o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e começou, meus irmãos, a encher todos os crentes que estavam dando início à igreja primitiva. Meus queridos irmãos, abre aqui um parêntese, nós precisamos
nesses últimos dias, voltar ao primeiro amor.